Gente, boa noite a todos, né? Tremenda felicidade aqui, porque há muito tempo que eu jogo xadrez. Muito tempo que eu jogo xadrez. E esse rapaz que tá aí jogando comigo, cara, magistral. Pra mim ele é o melhor enxadrista assim, que eu já enfrentei, tá? Pois eu nunca havia ganhado uma partida dele. O que eu consegui pra cima dele, depois de anos e anos jogando xadrez contra ele, o que eu consegui pra cima dele, até o dia de hoje, tinha sido um empate aqui no Lichess. Tabuleiro físico, na mesa, olho no olho, ou pela internet, eu nunca tinha ganhado dele. Faz anos, né, que a gente se conhece, e ele realmente é muito bom de xadrez. E hoje, o incrível, hoje eu consegui ganhar 2 partidas dele. Então, né, aqui no Lichess o score está 3 para ele e um empate. E agora eu consegui fazer 2. Então tá 3-2 e um empate. Ele ainda tem uma partida de vantagem, mas eu não sei se ele está muito legal lá hoje, o que está acontecendo. Mas eu consegui ganhar 2 partidas, então eu vou colocar essa gravação aqui do Stockfish, da partida que a gente jogou. Essa é a segunda que a gente jogou, e depois eu vou colocar a primeira também, tá certo? Vamos lá então, né? As brancas aqui são minhas. C4. Aí a resposta dele é 6. Minha resposta foi D4. Ele respondeu com B6. A minha resposta foi E4, colocando a trinca ali, ó, para poder segurar o meio, né? O meio do tabuleiro ali, o centro do tabuleiro. Essa seta que vocês estão vendo aí é o Stockfish, né? O Stockfish, quando a gente está fazendo a análise, ele mostra pra gente qual que era o lance indicado pelo computador. Não necessariamente o lance que a gente vai fazer, que a gente é humano, tá? Ressaltando que essa mostra aí só tá aparecendo aí porque tá no Stockfish. Eu estou fazendo a análise pós-jogo, ok? Entendido isso? Então tá. Aí tá aí, fiz a trinca, né? Os peões aí na C, D e E para segurar o centro. E ele já abriu ali o peão dele ali para poder colocar o bispo em fianqueto, tá certo? Vamos ver qual que vai ser o lance dele agora. Ele foi com bispo B7, igual eu falei, ele fez o fianqueto, né? E eu resolvi colocar D5 ali para dar uma forçada, né? Já que eu tô no centro mesmo, meus peões estão avançados, D5 foi meu raciocínio. Ele recusou ali o gambito, não quis a troca não, tá? Ele não quis a troca. Eu também não sei se seria bom para ele não. Ele fez E5. Cavalo F3 para mim. Peão dele veio para D6, tá? Cavalo C3, colocando meus cavalos aí pela batalha do centro aí. E observem que eu já estou tentando soltar os meus bispos. Eu tenho um bispo aí em condição de sair para fora agora da cadeia de peões ali, liberando também espaço para o grande roque depois que eu tirar a dama. Tem um outro bispo ali também já vislumbrando para fazer a guarda dos 2 peões E e C, tá certo? Vamos ver lá qual que será a jogada dele agora. Cavalo F6. Ele veio de cavalo F6. Gente, extremamente difícil para mim esse jogo, né? Cravo o cavalo dele, meu bispo G5. Bispo G5, crava o cavalo dele. Bispo E7 para poder avacalhar a cravada. Eu não gosto de cavalo, eu tomo. Bispo pega cavalo, né? Geralmente aí os mestres, os grandes mestres de xadrez não fariam isso, acredito eu, porque eu tenho assistido muito jogo de grandes mestres. Eles não fariam essa tomada não, mas esse cavalo ele é letal, ele é perigoso. Toda vez que eu deixo esse cavalo aí, ele me dá um problema, então eu resolvi tirar, né? Vamos resolver o xadrez sem esse cavalo, fica melhor para mim. Bispo, toma bispo. E aí, como eu disse a vocês, né? Esse bispo já entrou em ação para assegurar ali os peões C e E, tá? Para reforçar ali na manutenção do centro. Foi a minha ideia. Então ele veio com o cavalo D2. Aliás, minto.
D7, cavalo D7, que a dele é as negras. E, né, para tentar evitar uma enxurrada de peão dele para cá, eu já estou me resguardando aqui, ó. Tá certo? A3, né? Alguns livros de xadrez colocam esse A3 como perda de tempo. Eu não acho, porque, né, apesar de eu estar de brancas, ter a iniciativa do jogo, tá com a área central bem avançada e guarnecida, eu não posso me descuidar aqui na defesa não, senão esse jogador Wagner ele é letal. Se ele desce ali, ele acaba com o meu jogo e pronto. Eu já cansei de ser massacrado por ele várias vezes assim, tá certo? Então, que me desculpe os doutores GMs e M's do xadrez, mas já vai aí, ó, é 3. Então ele fez, minto, é 3 não, A3. E agora ele fez A5, tá vendo? Lá vem ele também, tá certo? Bispo, né, voltando ali, ó, para C2. A minha intenção ali era dar nele uma pregadura no cavalo ali, jogando esse bispo futuramente em A4, e aí com aquele peão central meu ali atrapalhando, né, o meu peão D5 atrapalhando a vida dele, ele não ia descer peão, mas ele anteveu minha jogada aí, ele viu e ele fez o roque bem na hora, porque aquele cavalo dele ia ficar cravado e ia ser péssimo para ele. Então o roque das negras, o roque do Wagner. E eu também fiz um roque para resguardar o meu rei, certo? Então ele veio com o cavalo para C5. O cavalo C5 dele, né, fazendo um ataque aí, o meu peão E4. Né? Ele não pode vislumbrar as casas A4 e muito menos a B3, porque está guarnecido ali por bispo, tá certo? E ainda fortalecido de dama. Então ele não vai entrar com esse cavalo ali, ele está realmente tentando fazer uma pressão ali no meu E4 centro. Então beleza, então B4, adianto bem lá na frente. A ideia é peão toma peão B4, certo? A3 toma B4 ameaçando o cavalo, abrindo escalas para a torre. Se torre toma torre, dama toma torre, eu ganho a coluna. Vamos ver o que ele faz, hein? Ele foi. Peão toma B4. Peão toma B4, torres abertas. Ele coloca o cavalo ali, ele já se precaveu. Ele não quis me dar, né, a prerrogativa de ter a coluna dominada, não. Ele voltou o cavalo. Então, peão B5, ameaçando o cavalo. Rechaço, o cavalo volta para o lugar e abre alas para toque de torres. Tá? Agora é a minha vez, né? Porque eu tenho um bispo ali, ó. Bispo e dama, ambos apoiam esse meu cavalo que foi para A4. Ainda tem a torre que também reforça, correto? Aí ameaçando a troca de cavalo com ele e ainda deixando um peão B5 meu ali em condições de peão passado. Pois bem, ele retrocede o cavalo dele. O cavalo dele vai para D7. Então, jogo a dama lá em cima para dar uma reforçada nos dois peões centrais ali, que é o E e o C, conectando minhas torres aqui embaixo. Essa conexão de torre ela é primordial. No xadrez eu tenho estudado isso, visto isso, e eu tenho visto no canal Xadrez Brasil, um rapaz que chama Rafael Leite, ele ressalta muito essas conexões de torres, tá certo? E também o mestre nacional Gerson Pérez, ele fala nos estudos e livro dele, ele fala que a conexão entre as torres é parte primordial do desenvolvimento do jogo de xadrez. Então liberar todas as peças para automovimentação, bispo, cavalo, estando livres e as torres conectadas e a dama também em evidência para poder jogar, atacar, defender, ir e voltar. Quando a pessoa conseguir fazer isso é porque o jogo dela vai estar no ápice. Então pensando assim, conexão das torres aí, vamos ver o que as negras fazem. Dama E7, conectando também as torres. Tá vendo como é que o xadrez é sistemático, gente? Ele já conectou as torres dele também lá. Se ele deixasse a dama no meio, tem o apoio da dama, mas a dama não é torre. Ali se torre toma torre, ele tem que meter a dama na tora. Agora se torre toma torre, ele tem outra torre. Então tá feita a conexão dele também. Muito bom de xadrez, Wagner tá de parabéns, tá?
Então vamos lá. Dama, C3. Vamos ver a resposta das negras. Torre, A5. Agora ele pôs a torre na A5, porque ele vai com certeza querer dobrar as torres lá em cima. Então eu já retrocedo meu cavalo aqui para B2, abrindo alas para que haja uma troca de torre. Ele, em vez de fazer a troca, para não me ceder a prerrogativa ali da coluna, ele dobra a torre. Boa jogada. Torre toma torre, torre toma torre. Agora sim eu coloco meu cavalo para poder mirar a casa B4, tá certo? Que futuramente eu ia querer entrar, tá certo? E abrindo alas aí para a torre ir para A1, que vai ficar protegida de dama ali, ó. Se eu não tirasse o cavalo, ele estaria entorpecendo a casa ali, a dama não poderia fazer a proteção da torre para onde ela vai no outro lance que eu for fazer. Ele agora, percebendo minha intenção, ele voltou a dama dele lá, ó, para D8. Por que ele voltou para D8? Porque futuramente ele vai puxar essa dama para A8, fazendo a proteção da torre dele. Eu vou atacar. Torre A1, ameaçando tomada de torre. Aqui vai acontecer as trocas. As damas irão sair do tabuleiro, né? Lá ele dobra torre e dama, então torre toma torre, dama toma torre, dama toma dama, peão toma dama. Conclusão, ele fica com um peão passado. Bom para ele? Sim, mas também nem tão ruim para mim. Porque se você for pensar bem, o meu peão B5 também está passado. Apesar de que tem um peão dele ali na C7, vigiando, e o cavalo também tomando conta da casa, mas futuramente esse peão meu pode trazer aborrecimento para ele. E ao contrário do que se espera, o peão passado dele na coluna A se torna aí um peão ilhado. Ele é um peão, para mim ele é um peão solto. Para ele defender esse peão ele vai cortar um doce, mas vamos ver se ele vai conseguir. Então coloca um bispo lá para evitar o avanço do peão, bispo A4. Aí ele resolve lutar pela posição, ele quer que o peão dele randa, né? Então ele já traz o cavalo ali, ó, para B6, ameaçando meu bispo. Eu não tenho alternativa, tem que tirar o bispo. Ele aproveita que eu coloquei o bispo na B3, ameaça com o peão. Então eu estou voltando aqui para A2 o meu bispo, porque assim eu consigo atrapalhar a passagem do peão dele, que está ficando perigoso já, e já está avançando com ele. Você vê como é que o Wagner é, o cara é engripado no xadrez mesmo, não adianta você achar que vai ser fácil não. A jogada dele foi bispo E7, tá? Esse bispo E7, francamente, a intenção pode ser que ele queira subir o peão dele da coluna F lá, ó, mas o bispo E7, sei lá se era bom agora no momento, mas foi o lance dele. Então ótimo, cavalo D2. O cavalo D2, né, faz aí um garfo protetor aos peões centrais do C e do E. Podem observar que eu estou protegendo esses peões centrais aí o jogo inteiro. O jogo inteiro eu protejo esses peões, porque eu não posso abrir mão desse centro. Se eu abrir mão desse centro, vai complicar. E no final ele consegue esfacelar esse centro. Mas eu faço uma resistência bem difícil para ele aí, tá? Então vai lá, meu cavalo na D2 faz esse garfo de proteção aí. Então agora ele abre ali, ó, desafogando o rei dele e adiantando um peão. O peão dele é o G6, né? Descaracterizando o roque ali. Também não tem mais torre nem dama no jogo, isso pode ser feito com tranquilidade, né? Então eu protejo também meu centro, né? Aliviar mais para o meu cavalo. Peão F3. Agora ele me mostra porque que ele puxou o bispo dele até a E7. Olha lá. Peão F5. Ali ele ameaça a troca, tá certo? Eu tenho um cavalo protegendo ali mesmo, e eu vou subir o meu peão G3 para poder fazer um apoio. Se peão toma peão, peão toma peão, tá tudo certo ali, o centro continua meu. Se ele descer o peão para F4, certo? G3 toma F4. Se E5 toma F4, cavalo toma E5, eu continuo na boa ali.
Mas ele não fez isso. Ele jogou o bispo dele na G5 ameaçando meu cavalo. Então ele já obrigou a sair com o meu cavalo dali. Mas eu não saí. Resolvi lutar pela posição, tá? Porque eu tenho um peão ali em condição boa. Então ele foi para F4, dando uma cutucada no bispo dele e forçando a troca do peão central dele ali, que é de ótima condição para mim se ele trocar esse peão. Foi o que ele fez. Peão toma peão ali em F4 ameaçando o bispo. Ele parece que não vai querer correr com esse bispo, então ele fez peão toma E4. Ele conseguiu quebrar um pedacinho do meu centro ali, tá certo? E eu continuo ameaçando o bispo dele. Só que esse peão dele ali naquela casa central ficou perigoso, tá certo? Mas vamos ver lá, trocar com ele, tá certo? É o meu F4, toma dele o G5, tá? O bispo G5, e ele faz naturalmente E4, toma cavalo ali, ó, na D3. Agora é hora do rei entrar no jogo, né? Rei F2. E ele vai puxar o bispo dele para trás, ó. O bispo dele foi para C8. Ele vai querer colocar esse bispo dele em prol da defesa do peão fracassado. Fracassado que eu digo é porque ele está cá na frente, viu, gente? Então eu já colo no peão dele. Eu tenho que ficar colado, eu não posso dar espaço para esse peão não. Porque se esse peão promover ali, acabou meu jogo. E aí ele fez o que eu falei, ó lá. Este F5 dele aí realmente é para proteger aquele peão. Agora meu rei não pode mais tomar. Mesmo que ele fique parado aí, mas meu rei não pode tomar. E aí eu resolvo reforçar ali, ó, o meu G5. Então eu jogo peão H4, forçando ali, né, porque ele não tem peça para tomar, ele não tem o bispo negro. Então eu vou colocando as minhas peças nas casas negras, que seria o primordial ter todos os peões em casa negra, mas eu não tenho. E os que eu tenho eu vou reforçar. E os que estão na branca eu tenho que apoiá-los com o bispo no meu cavalo e ficar de olho para esses peões avançados dele aí. Vamos ver qual a jogada dele. Então o Stockfish mandava ele jogar cavalo, mas ele veio com o rei, tá certo? Rei dele na G7. Vamos lá. Meu rei cola, né? O peão dele não vai descer, meu rei cola ali no bispo dele ali, tá certo? Rei F4. O lance que eu fiz. Dama F7. Dama não, rei F7. A dama já saiu do jogo, tô ficando doido. Rei F7. É o cansaço, viu, gente? É avançada, ó. O rei F7 dele. Aí eu já proponho a ele uma troca, né? Coloco ali propondo uma troca, porque eu subi o meu peão para H5. Se ele executa o lance G6 toma H5, rei toma bispo em F5. Então, vamos ver o que ele faz. Ele volta o rei dele para casa G7, ignorando a minha troca ali. Ele não aceitou a troca e nem deveria, né, gente? Se ele aceita ali, ele estava frito. E esse peãozinho atrevido meu, né, vai ganhar o jogo para mim. Tá certo? Peão H6 cheque. Agora ele tem que tirar o rei. E o meu peão está muito bem instalado ali, muito bem estruturado. Futuramente eu tenho que colher frutos disso aí. Já coloquei ele pertinho lá para isso. E agora a minha preocupação maior são esses dois peões passados dele aqui. Sim, estão passados. Eu tenho peças para segurá-los ali por enquanto, mas estão passados. Tá certo? Se ele fosse um pouco mais atrevido aí, executasse um lance tipo cavalo toma C4, tá certo? Sacrificando o cavalo dele, talvez ele ganhasse esse jogo, porque ele sacrificaria o cavalo dele na C4, mas ele passaria o peão. Não passaria não, gente, não passaria, porque meu bispo continuaria vivo ali. Tô falando bobagem. Então ele fez justamente o certo de não ter feito isso que eu tô falando, né? Então eu volto o meu rei justamente igual o Stockfish recomendava. Eu volto o meu rei pro E3 e ele coloca o cavalo dele no jogo, né? Cavalo D7. Cavalo é perigoso. Quando ele mexe nesse cavalo eu já fico meio bolado. E o meu cavalo vai pro lance que o Stockfish recomendava. Foi o lance que eu fiz. Tá certo? Cavalo F3. Ele ignorou, né? Na verdade ignorou não. Ele não fez o lance que o Stockfish mandava. O Stockfish mandava ele jogar cavalo na C5. Ele preferiu ameaçar meu cavalo com bispo. Agora
Eu poderia tomar o peão dele passado entregando meu cavalo, mas eu teria problemas depois, porque ele teria um bispo e um cavalo e eu teria só um bispo. Ia ser difícil. Eu decidi não fazer isso. Cavalo D4, tá certo? O cavalo na D4 ali vislumbrando a casa C6 para poder entrar, tá certo? E porque se eu penso na casa E6, poderia ocorrer uma troca bispo toma cavalo, peão toma bispo, rei toma peão, sair na desvantagem de uma peça. E nessa altura do jogo não é legal. Então, bora lá. Agora ele resolveu colocar o cavalo dele na E5 para poder, além de fazer uma pressão ali no meu peão C4, ele ainda faz uma proteção no peão dele da D3, que é um peão passado, diga-se de passagem. Bom, uma troca de cavalos nessa hora não é nada ruim, porque além de eu tirar esse cavalinho chato dele do tabuleiro, deixaria um peão meu a 2 colunas da promoção. Dizem os livros que um peão a 2 colunas da promoção nessa altura do jogo é jogo ganho. Será, galera? Então vamos ver. Coloquei o cavalo lá na C6, tá? Propondo a ele uma troca. Ele não aceitou? Aceitou, ele aceitou a troca. Cavalo toma cavalo, peão toma cavalo. Agora eu tenho 2 peões a 2 colunas da promoção. E segundo os teóricos do xadrez, isso é um final praticamente ganho, desde que eu tenha condições de retirar os peões deles lá que barram o meu avanço, né? Porque senão não tem nada ganho. A teoria ela é boa, mas a prática ela é cruel. Então vamos lá, vamos ver qual foi o lance dele. Aí ele colocou o bispo dele na E2 para poder estar protegendo esse peão ali, tá? O rei dele não tem condição de vir para frente, porque eu tenho peões avançados ali em G5, tá certo? E em D5. Esses peões tomam conta da casa F6 e E6, que são as casas onde o rei teria que se locomover, mas não vai, porque elas estão vigiadas. Então deixa os peõezinhos ali. Foi bom ter jogado eles lá na frente. Eu faço o rei D2 aqui para barrar um possível avanço desse peão e pelo menos segurar esse bispo dele aí, tá certo? Agora ele joga o rei lá para cima na esperança de tentar passar esse rei para cá, porque ali não tem como ele andar mais não, ali está travado, tá? Então ele vai, rei E8. Bom, já que a ideia dele é enfiar o rei, eu posso adiantar o meu rei uma casa ali para C3, porque se ele avança peão na D2, rei toma peão, então ele não vai avançar, tá certo? Ele não vai avançar. E o meu rei continua vigiando aquela casa D2 ali e também fazendo uma pressãozinha, que não há como ele vir com aquele rei dele para cá. Ah, negão, mas o rei dele tá longe, mas com o Wagner a gente não pode brincar não. Se você brincar com o Wagner, você dança. E lá vem rei D8. Então, né? Bispo B1. Para poder, né, dar uma pressão ali no peão dele. Porque se bispo toma peão, bispo toma bispo, rei toma bispo. O que seria praticamente um suicídio para mim, porque o peão passado dele chegaria. Faz uma conta matemática para você ver. A lei do quadrado. Você faz um quadrado em volta do rei. Se o peão passado estiver dentro do quadrado, é que o rei alcança ele. Se ele estiver fora do quadrado, é que o rei não alcança. E se bispo toma, bispo branco toma D3, bispo toma bispo D3, rei toma bispo, peão passado e avançar, tá certo? Eu pensei nisso tudo e não executei a captura. Ele já desceu 1 grau lá o peão dele, porque se eu executo a captura que eu estou falando agora, eu jamais pegaria o peão avançado dele, então eu não capturei, não sou trouxa, tá? Preferi colar o rei. Por quê? Eu colo o rei no peão passado dele ali na A3. Se ele descer o peão para D2, eu coloco o meu bispo na C2. Porque se ele descer o peão ali, eu capturo. Vai ter batalha, vai ter peleja no final, galera. É o que vai acontecer aqui nessa birosca desse lugar. Ele desceu o peão dele para D2. E agora? E agora? Se rei toma peão, ele promove ali na D1. É o peão avançado não dando problema. Beleza. Bispo C2. Bispo C2 porque se ele promover ali, eu sou obrigado a sacrificar meu bispo. Tomar o peão promovido dele.
tá certo? Ele agora tem a opção também de fazer uma captura, tá? Se ele fizer aquela captura ali que o Stockfish fala, eu vou tomar o peão avançado dele aqui. Ele dá um cheque, mas eu tomo o peão avançado dele aqui, mas ele esfacela meu centro. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a jogada das negras. Ele avança peão. Ele avança peão para A2, ameaçando agora promover outro peão. Eu não tenho alternativa a não ser tomar. Rei, toma, A2. Agora começa, né, o desgaste do meu centro. Nessa altura do jogo, galera, é que ele vai destruir o centro de peões que eu criei, tá? Nessa altura do campeonato. Então ele vai jogar bispo toma, C4, cheque. Não tem alternativa, o rei tem que correr. O Stockfish manda ele voltar ao bispo, mas ele faz captura de outro peão, acabando com o centro de peões que eu criei, tá certo? Então bispo toma D5, ameaçando agora tomar também o C6 e ter dois peões passados lá para descer, apoiados pelo rei, e ter mais um aqui na bica de promover, tá certo? E como eu tenho visto algumas partidas do Mikhail Tal, eu resolvi dar uma de Mikhail Tal aqui, mais futuramente, não agora, tá? Então vamos lá ameaçar de tomar o peão avançado dele, rei C3. Então ele acaba com o meu centro. Bispo toma C6. Pronto, não tem mais centro. A alternativa que eu tenho é eliminar o peão dele que mais me ameaça. Rei toma D2. Agora ele faz... O Stockfish mandava que ele fosse para E8, mas ele jogou bispo D5. Tá certo? Agora, galera, essa jogada que o Stockfish está mandando aí foi justamente a que eu fiz. Eu pensei nas jogadas de sacrifício malucas do Mikhail Tal. Pensei, pô, eu tenho dois peões, ele tem 4. Qualquer um diria que isso aqui é o jogo ganho para ele. A não ser que você faça uma loucura, e foi a loucura que eu fiz. Galera, rei, tá? Vai para E3, para aproximar do meu peão. Aí ele traz o rei dele também para E7, para fazer frente ao meu rei. E agora o rei dele consegue passar, né? Melhor para ele se ele avançasse os peões. Ele não avançou, então agora vai a doideira. Rei cola mais ainda ali, tá? Rei F4. Agora dando uma proteção para o meu peão ali da G5 e avacalhando a descida do rei dele. Se ele resolve descer com aqueles dois peões dele ali, eu teria grandes problemas, tá certo? Mas ele não fez, ele mexeu com o rei. Olha lá, rei E6. Agora não tem jeito. É agora ou nunca, tá certo? Bispo D3. E aí ele resolve mexer o bispo dele. Aí o bispo dele veio para proteger, né? O bispo não, o peão dele veio para proteger o bispo ali na C6. E já que eu tô com um problema sério com esses peões aí, vamos dar onde me caiu tal aí, né? Bispo toma peão. Galera, isso aí, ó, de todo jeito eu ia tomar o peão dele. O certo seria de avançar. Mas mesmo se ele avançar, meu bispo tomaria o peão dele e ficaria guardando a coluna aí, ó. O único jeito de se livrar do meu bispo nessa diagonal aí, ó, que vai da H7 até a B1, a meu bispo tomando conta. Ele teria que arrumar um jeito de tirar esse bispo daí. Então, ele executou o lance derradeiro, né? H7 toma bispo da G6. Quando ele fez isso, galera, a meu peão passado lá, promoção. Aí eu fui até escrevi para ele, falei, ô mestre, peão passado, né? Isso aí geralmente é abandono, porque não tem jeito. Até ele chegar com os dois peões soltos dele cá embaixo, eu já promovi a dama, vou ocupá-lo com cheque, tá certo? E ele vai ter problema, tá? E aí, né, nesse lance aí, ele abandonou. Foi a segunda vitória minha na história sobre ele. Ambas as duas hoje, tá, galera? Depois de anos e anos.
E depois eu quero até jogar mais com o Wagner, para ver como que eu vou me dar no jogo com ele. Porque sinceramente eu não estou acreditando até agora. Mas foi a vitória sim. Tá certo? Desse segundo jogo. Depois eu faço a análise do primeiro jogo e a gente comenta. Tá bom? Galera, então um abraço a todos vocês, tá? Vamos fazendo devagarzinho aí uma reprise do meu jogo com ele, para que vocês possam dar uma analisada. Foi um jogão. Agradeço ao Wagner. Muito bom. E abandona. Galera, um abraço a todos vocês, viu? Obrigado, Wagner, pela partida. Xadrez na Cuca!